Boa noite, meus irmãos. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar mensagem da Palavra de Deus. E hoje de noite eu gostaria de compartilhar para vocês de um fato. Nós estamos comemorando nessa semana aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez no nosso lugar, por nós. E é interessante que dentro da Palavra de Deus nós podemos ver como Jesus fez toda essa caminhada para chegar hoje a essa celebração, essa comemoração que foi a sua ressurreição. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês passagem aí em Mateus capítulo 27. E eu coloquei de título para a mensagem de hoje, por amor, por esse maravilhoso amor, pelo amor de Deus, é que nós podemos ter essa comemoração, essa celebração. Mas esse amor foi mostrado de um jeito prático. E quando nós chegamos ali em Mateus capítulo 27, nós podemos ver alguns fatos que aconteceram. Quando começa o capítulo 27, nós vemos a Jesus entregue a Pilatos. Jesus é entregado. Logo disso, Jesus está diante dele. Logo Pilatos faz aí um chamado para o povo, falando: olha aqui, essa é uma data onde a gente liberta a um dos presos, E ele mostra Jesus com outro preso aí, Barrabás. E quando ele está no meio do povo, fala: aqui vocês quiserem que eu liberte. E o povo escolhe o outro preso, deixando a Jesus ali. E então Pilatos fala: então, e o que eu faço com ele? O que eu faço com Jesus? E os líderes, nesse momento, começaram a persuadir o povo, a falar para eles, que eles gritassem: crucificam-lo, crucificam-lo. Então, chegamos ao capítulo 27, no versículo 27, vendo a Jesus sendo levado para passar esse sofrimento. E quando nós começamos Mateus capítulo 27, dentro do versículo 27, nós vamos saber o amor de Deus mostrando-se por meio desse sacrifício. Um amor prático, um amor real, um amor que você realmente pode ver nos fatos dele, na reação dele, na mostra dele. Vamos lá no versículo 27, a Bíblia diz: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Versículo 28, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e lhe davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. E hoje gostaria de compartilhar com vocês 4 aspectos dessa mostra de amor de Jesus. 4 coisas que nós podemos encontrar nessa passagem do Mateus capítulo 27, de Jesus mostrando esse amor prático, esse amor real. Primeira coisa, nessa passagem do versículo 27 ao versículo 31, nós vemos que Jesus resistiu. Mas que ele resistiu? Resistiu todos esses atos, todos esses impropérios que ele escutou, todo esse ato de escarnecimento, como eles escarneciam a Jesus, como eles falavam coisas para Jesus. Olha no versículo 27, diz que eles trouxeram eles onde estava todo mundo. No versículo 28, tiraram dele as vestes e colocaram outra roupa. Se nós retrocedemos um pouco na história, o fato de mexer com aquelas coisas que são tuas, ainda a vestimenta, era uma coisa bem pessoal. E quando eles tiraram a roupa de Jesus, era um fato de vergonha, porque o fato de ficar sem roupa já era um ato vergonhoso. Eles tentavam fazer que Jesus ficasse com vergonha, ficasse exposto, para todo mundo olhar para ele e ficar falando coisas que pudessem ferir a pessoa de Jesus. Ele resistiu. Sabe, as coisas que ele escutou, eles colocaram uma coroa de espinhos, se burlando, porque eles falaram: olha, aqui aí o rei que vocês queriam.
E Jesus resistiu. Logo depois, eles se ajoelhavam, como falando: olha aqui, vamos a adorar a esse suposto Deus. Vamos adorar aquele que se acha Deus, se burlando dele. E por último, no versículo 30, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Sabe, resistiu. Como Jesus, no meio dessa situação, ele entendia que aquilo que ele estava passando era parte de uma mostra de amor. Sabe, nós muitas vezes passamos coisas difíceis nas nossas vidas. Muitas vezes nós passamos situações complicadas e nós, na primeira coisa que acontece, saímos e vamos embora. Não queremos saber mais, não queremos estar nesse momento em que todos podem até falar coisas de nós. Sabe, quando eu era adolescente, uma das coisas que sempre acontecia comigo era que quando eu passava perto de uma esquina de casa que dava para ir para a igreja, tinha umas pessoas que começavam a se burlar de mim, a falar coisas de mim. Quando eu levava minha Bíblia dentro do braço, eu tinha 13 anos. Eles gritavam assim: oh, ali vai o pastorzinho, oh, ali vai o cara que se acha crente. Sabe, meu irmão, eu tinha tanta vergonha daquilo que eles diziam, que eu preferia dar uma volta por toda a minha quadra para chegar na igreja que passar por ali. Até que um dia entendi que Jesus tinha passado por coisa muito pior, e que aquilo que acontecia comigo era nada. Quando eu entendi isso, cada dia que eu passava perto deles, e eles gritavam em todo momento: ali vai o pastorzinho, ali vai o super crente, aí vai o menino que se acha muito santo. Eu passava pensando naquilo que resistiu Jesus, e que aquilo que passava comigo era nada. Até hoje, quando vou para a casa da minha mãe para visitar ela, eles sempre gritam isso: ali vai o pastorzinho. E sabe, esse fato de escarnecimento virou verdade, porque eu falo para eles agora: ó, vocês profetizaram aquilo que Jesus queria fazer comigo. E sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus resistiu mais que nós. Sim, eu sei que aquilo que você está passando pode ser até muito difícil, muito pesado, mas Jesus resistiu ainda muito mais do que você está resistindo agora. Segunda coisa, olha no versículo 34, diz aí, no versículo 33, vamos começar, diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Jesus está caminhando para essa morte segura. Jesus está carregando e vivendo todo esse sofrimento. Eu imagino esse momento de caminhar, esse momento de sofrer, de cansaço e tudo aquilo. E oferecem para ele uma bebida. E é interessante que essa bebida que eles oferecem é uma bebida que muitos teólogos modernos falam que foi uma mescla de água, vinho e alguma erva amarga, que trazia um efeito de suprimir a dor, né? De suprimir a dor que ele estava sofrendo de cansaço e tudo. E Jesus, ele falou não. Quando ele experimentou aquilo, ele falou não. Sabe por quê? Porque Jesus não simplesmente resistiu, mas Jesus também decidiu sofrer a dor. Ele decidiu. Ele falou: não, eu quero estar consciente, porque aquilo que eles davam era um negócio que servia para que aqueles que sofriam na cruz possam resistir mais tempo esse sacrifício. A cruz não era uma coisa, o sacrifício no Calvário não era uma coisa de um momento. A ideia era crucificar aqueles que faziam coisas terríveis e deixar eles expostos para que todo mundo possa ver. E essa morte durava entre 2 a 3 dias. E essa bebida que eles davam era para resistir esse tempo de sofrimento. Jesus não. Ele queria estar consciente. Ele decidiu tomar esse lugar que era meu, por amor de você e por amor de mim. Então ele aceitou. Ele decidiu sofrer essa dor. Mas olha aí no versículo 35, ele diz aí: depois de o crucificarem,
repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, aguardavam. Sabe, é interessante uma coisa, que Jesus estando aí, logo depois de que ele foi caminhando até o Gólgota, logo depois que eles tentaram oferecer essa bebida para ele, ele chegou até o momento em que ele foi crucificado. E sabe, aí a Bíblia diz que ele foi crucificado e repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o aguardavam. Meu irmão, Jesus não simplesmente resistiu aos impropérios, Jesus não simplesmente decidiu sofrer a dor, mas Jesus também sabe o que? Ele deixou ser crucificado. Sabe, porque Jesus tinha todo o poder, ele tem todo o poder de poder ter feito aí, parar tudo aquilo. Não sei se vocês lembram, mas quando Judas chega perto de Jesus para entregar ele, tá? E todos aqueles soldados que vinham com ele perguntaram: que é Jesus? E quando Jesus falou: eu sou, todo mundo caiu por terra. Sabe por quê? Porque se a sua fala de Jesus já tinha poder, imagina, Jesus tinha o poder para fazer aquilo, era 100% homem sim, mas continuava sendo 100% Deus. E esse poder que tinha ele não usou, porque ele deixou ser crucificado. Ele deixou que eles colocaram ele nessa cruz. Olha no versículo 38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: oh, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou outros, e assim mesmo não pode salvar-se. E, rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Sabe que é interessante essa parte, porque todo mundo achava que Jesus não tinha o poder para descer da cruz. Eu te faço uma pergunta, meu irmão. Você acha que Jesus não tinha o poder para descer da cruz? Ele tinha todo o poder, mas ele deixou ser crucificado. Por quê? Porque aquele ato, Isaías capítulo 53 fala que ele nessa cruz olhou para aquelas criaturas que por meio dessa cruz ele ia salvar, e ele ficou satisfeito. Ele sabia porque estava ali, ele sabia que lugar estava ocupando ali. Não era simplesmente o fato de deixar ser crucificado, mostrar fraqueza, não, era o fato de Jesus mostrar que ele estava deixando, que coisa? Que as pessoas, os soldados colocaram ele na cruz, porque ocupava teu lugar, porque ocupava meu lugar. Ele deixou ser crucificado. E ainda quando todo mundo passava e ficava falando coisas dele, escarneciam ele estava ali, por amor de você e por amor de mim. E por isso que eu falo que toda aquela caminhada de Jesus foi por amor, pelo seu amor, pelo seu maravilhoso amor, que trouxe como consequência um sacrifício que eu não podia pagar, que eu não podia fazer. Meu irmão, não tínhamos como nos ser sacrificados e poder resgatar a nossa própria vida para a salvação. Só Jesus podia fazer isso. Então, ele resistiu aos impropérios, as coisas que eles falavam. Ele decidiu sofrer a dor. Ele não queria ficar inconsciente. Ele queria ter a consciência de que aquilo que estava acontecendo era pelo fato da sua vontade. E ele deixou ser crucificado. Ele tinha o poder para sair dessa cruz e mostrar o poder para aqueles que falavam que Jesus não era Deus, que Jesus não era o rei. Mas ele ficou nessa cruz porque te amou e porque me amou. Mas o que mais aconteceu? E por último, se você continua aí a leitura, no versículo 45 diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Ainda na cruz eles não entendiam quem que era Jesus.
Versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Sabe, Jesus não simplesmente resistiu, Jesus não simplesmente decidiu, Jesus não simplesmente deixou, Jesus se entregou. Jesus se entregou. E é interessante porque todas aquelas coisas que você vê nesse capítulo 27 são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus deixando cada uma dessas profecias claramente com cumprimento, sabe para quê? Para mostrar que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo. Ele vem para mostrar que realmente, unicamente, nós podemos ter salvação por meio de Jesus. E Ele se entregou, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele se entregou. Sabe, quando muitas vezes tem pessoas que perguntam: quem matou Jesus? Sabes, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou por amor de mim e por amor de você. É interessante que no livro de João, no capítulo 10, no versículo 18, a Bíblia diz, Jesus falando aqui: ninguém atira de mim, falando da vida dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Sabe, Jesus tinha o poder para entregar a sua vida em sacrifício por nós, mas também tinha o poder para quê? Para tomar ela de novo, de volta. E é por isso que hoje nós celebramos, comemoramos que Jesus não simplesmente nasceu, comemoramos que Jesus não simplesmente morreu na cruz, comemoramos que Jesus, Ele foi ressuscitado. Por quê? Por amor de mim e por amor de você. Então, essa caminhada de Jesus nos mostra que Ele resistiu, meu irmão. E nesse tempo de estar fechados em casa, é um tempo de resistir, sim. Mas como você está resistindo? Jesus em todo momento resistiu fazendo a vontade do Pai. Jesus em todo momento decidiu sofrer a dor. Ele não estava tentando escapar dessa dor que Deus tinha colocado para ele. Ele estava disposto. Você está disposto? Ele deixou ser crucificado porque sabia qual era o propósito da vida dele. Muitas vezes nós não queremos sofrer. E se você e eu não temos esse sofrimento, um sofrimento real, perto do Senhor, é muito difícil muitas vezes encontrar o propósito. Fica do lado de Deus, fica do lado do Senhor. Ele vai te mostrar qual é o teu propósito. Jesus sabia que ainda estando nessa cruz, Ele continuava cumprindo a vontade do Pai. E por último, Jesus entregou sua própria vida. Jesus entregou tudo aquilo que Ele era nessa cruz, por amor de você e por amor de mim. A pergunta para terminar: você está entregando tudo? Jesus entregou tudo. A Bíblia fala aí em Mateus capítulo 27, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele se entregou por mim. O que eu faço por Ele? Sabe, Jesus já morreu por mim. É o momento de que você e eu possamos viver para Ele. Jesus já morreu por mim. Agora me toca viver por Ele. Que possamos entender essa verdade, que esse ato de amor, essa caminhada com fatos reais de um amor prático, foi pelo amor do nosso Salvador, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos orar para terminar esse tempo. Eu gostaria que aí em casa, que vocês estão aí em família, vocês possam se juntar, sim? Pega aí a mão da tua família, das tuas filhas, de teus filhos, da tua esposa. É um momento de ser gratos, meu irmão. De ser gratos por esse amor. De ser gratos porque Ele se entregou. Vamos a
pegar as mãos aí, vamos a segurar juntos das mãos e vamos a orar em gratidão por aquilo que Jesus fez. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque um dia Jesus se entregou por mim. Muito obrigado porque Jesus se entregou nessa cruz ocupando o meu lugar. Quando eu tinha que estar nesse lugar, quando eu tinha que sofrer essa cruz, Jesus ocupou meu lugar. Ele se entregou por mim. E agora, Senhor, nós precisamos entender que agora é meu momento. Eu preciso entender que é a minha parte agora. Já não ir para essa cruz porque Jesus já pagou por mim, mas viver uma vida em gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.